pela raridade dela, ela não tem tratamento. Super, em pleno 2026, com tanta tecnologia, não ter tratamentos para essas doenças. Os caras querem que a gente acredite que foram na Lua nos anos 60, querem viver em Marte, larga a mão. O mundo, irmão, é uma tristeza total. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Super, despedida do Lito? Sério mesmo? Não vai ter jeito lá a situação? Pessoal, Lito gravou esse vídeo no dia que a gente recebeu a confirmação do diagnóstico, quando saiu o resultado do RT Quick. E ele falou que queria gravar um vídeo contando para a comunidade, por ele, falando o plano A, o plano B, dizendo algumas coisas que ele sentia, que ele não queria perder aquele momento, daquela emoção, para fazer esse vídeo. Eu confesso para vocês que eu demorei para postar, porque eu mesma não conseguia assistir o vídeo, né? Porque ali vocês vão sentir a nossa dor, né? Mas eu queria falar, antes de vocês assistirem o vídeo, primeiro, esse vídeo ele é carregado da emoção do dia da notícia. Segundo, existe um plano A e existe um plano B, assim como num voo, né? Tem um plano de voo, a gente tem a primeira rota e tem a segunda. Então, não desistam de nos ajudar, é o que a gente pede. É o uso compassivo das medicações que existem hoje em testes pelo mundo. A gente já sabe que não vai conseguir entrar nos estudos, mas a gente pode pedir, existe em todos os países o direito ao uso compassivo, mas isso depende da farmacêutica, isso depende da empresa, e a gente quer pedir o uso compassivo. Por que a gente quer pedir o uso compassivo? A gente entende que a medicação ainda não tem um nível de segurança suficiente para saber se ela é segura, por exemplo. Mas em um cenário onde você não tem nada, não tem nada, sua perspectiva é nenhuma, é um risco calculado. Moleque morfético, papai. Você tomar um remédio que está sendo em teste, que mostra alguns resultados, ainda sejam muito iniciais. Canalhas. Então, a gente quer assumir, a gente tá ciente disso, a gente quer assumir esse risco, né? Com muita fé, que é um risco do milagre. Então, primeiro de tudo, né, o Lito vai explicar, ele por si só já é um milagre, porque é uma doença rara que abre sempre de uma forma com demência, e ele está ainda uma semana depois completamente cognitivo, tomando as suas próprias decisões, cada vez mais, né, debilitado, mais cognitivo. Então, se a gente toma um remédio, a gente consegue, se tiver o efeito esperado, né, brecar a evolução da doença, e a gente ter ele assim, e a gente reabilita, a gente vai em cima, a gente vai fazer o possível e o impossível, porque o impossível não existe pra gente, pra deixar ele o melhor possível. Então, eu continuo precisando muito do apoio popular, eu preciso continuar contando com o apoio do governo, com o apoio das instituições privadas, né, para nos ajudar a que essas empresas que não são obrigadas, elas não são obrigadas, mas é o que eu tenho, pedir para que elas deem a gente o direito do uso compassivo do remédio, fora dos estudos. E ontem, né, a gente teve ontem uma entrevista com a Ions Farmacêuticas, e inclusive eles falaram que o Lito aparentemente sim, ele seria um bom candidato para pesquisa, porque está fechado e não tem, atrapalha os dados. Ele falou assim, na inteligência e na sabedoria do Lito, né, ele fez a entrevista toda em inglês, ele falou assim, e tem mais, eu tenho uma coisa que poucos pacientes sabem, eu consigo identificar e catalogar cada sintoma que eu tenho, e isso pode ajudar muito a vocês a ter um estudo melhor, né? Ele falou, por exemplo, que quando ele escuta uma música com essa doença, ele percebeu que as músicas estão rápidas demais. E ele, inteligente como falou, não é a música que está rápida demais, é o meu cérebro que está processando devagar. Então ele tem níveis de percepção, como ele está cognitivo, e porque ele realmente é muito inteligente, que podem ser muito preciosos. Né? Caramba, vou ter que baixar todos os pigs mesmo, cara. Então, é claro, a gente vai contribuir, se eles quiserem, de qualquer forma, dando o compassivo ou não dando, é óbvio que isso vai acontecer, né? Mas eu queria só pedir para vocês, então, a seguir, vem o vídeo do Lito, tá bom?
E se inscrevam aqui no canal. Considerem apoiar o canal, a gente precisa muito, porque se Deus quiser, o Lito vai ficar muitos anos com a gente. Eu vou cuidar dele muito bem, mas ele precisa de muitos cuidados, tá? Então, é isso. Nos apoiem como vocês têm feito, tem sido lindo, tem sido maravilhoso. A gente tá assim, tudo tem dois lados, né? E a gente precisa realmente também olhar o outro lado. O outro lado é essa onda invencível de amor que o meu Lito, o nosso Lito tá tendo. Obrigada. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Complicado, né, cara? Eu nem consegue falar, coitado. Pessoal, esse vai ser um vídeo muito difícil de gravar. Mas eu vou tentar. Tô com a minha esposa aqui do lado. Ela não saiu do meu lado o tempo todo. E... Vocês desculpem, eu tenho que ser forte, cara. Assim... vocês já sabiam toda a questão do câncer e tudo mais. Câncer é besteira, tá, pessoal? Câncer é besteira. Depois do câncer apareceu uma encefalite no cérebro. E eu comecei a perder vários movimentos, dificuldade de andar. E eu quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição. Porque eu não sei quanto tempo. Pode ser semanas, pode ser meses, não sei. Mas essa encefalite tinha duas possibilidades. Ela seria uma doença autoimune, e aí o tratamento que eu estava fazendo ele melhoraria as condições. Mas hoje o Dr. Marcos me avisou, né, que saiu o resultado de um marcador específico. E vocês sabem, né? Eu sou uma pessoa rara. Então, veio um diagnóstico para uma doença extremamente rara. E pela raridade dela, ela não tem tratamento. Super, em pleno 2026, com tanta tecnologia, não ter tratamentos para essas doenças. Os caras querem que a gente acredita que foram na Lua nos anos 60, querem me ver em Marte, larga a mão. O mundo, irmão, é uma tristeza total, cara. Essa que é a verdade, tudo é complicado. Tudo é muito mais complicado do que parece, irmão. Então... E nesse caso aqui, ainda por cima, é uma doença extremamente rara. Não é uma doença rara, é uma doença extremamente rara, né? Uma vez eu falei, né? Se não tiver vídeo de domingo, é porque aconteceu uma catástrofe. Então, eu sei que tá muito difícil para minha esposa. Para mim, cara, eu sou uma pessoa extremamente evoluída. Desde que eu comecei esse trabalho no Aviões e Músicas, a minha único desejo sempre foi compartilhar conhecimento. Acertei 90% das vezes do que eu falei, talvez mais. Os 10% que eu errei, que me encheram o saco. É sempre disso que falam. Eu não guardo mágoa nenhuma. Você pode fazer o melhor, o seu melhor, o tanto que for. Na hora que você erra uma vez, é nisso aí que vão mirar, bicho. De ninguém. E eu queria falar para vocês que eu tô, apesar da notícia que não é nada boa,
o jogo só acaba quando termina. Já vi Palmeiras virar para cima do Botafogo muito depois do tempo regulamentar. E vocês sabem que eu sou um homem de ciência. Mas eu também sou um homem de muita fé. E a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Milagres ocorrem. E vai que eu sou o escolhido para continuar esse trabalho. Durante esse tempo que eu tive aqui, eu sempre estive pensando assim, puxa, isso que está me acontecendo, eu vou incluir nas palestras de fatores humanos para as pessoas entenderem como é que um processo vai se desenvolvendo, como é que você toma decisões, como é que baseado nas informações aqui de CRM da minha esposa, como você toma decisões mais acertadas. E, como eu já disse, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu nunca penso por que eu. Isso não compete a mim. E só tem uma coisinha que eu preciso evoluir ainda. É que eu sei que a parte mais fácil é a minha. A parte mais difícil vai ser da minha esposa. E provavelmente do meu filho. É complicado, porque quem fica sofre, né? Vai sofrendo também. E sofre por mais tempo, inclusive. Ele sabe disso. Porque eu não tive... Não acabou ainda, tá, gente? De repente eu faço uma parte 2 desse vídeo. Mas eu queria ter muito mais tempo com ele. Eu queria tomar muita caneta dele, que ele joga bola me dando caneta. Eu que não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Não tenho, porque eu vivi uma vida boa, uma vida que eu nunca fiz mal pra mim. Depois de um diagnóstico de câncer na próstata, ele foi diagnosticado com uma doença rara que gera mutação em uma proteína no cérebro e faz a pessoa perder as funções motoras. A evolução da doença é extremamente rápida. A média de vida é 1 ano. Entendi, Lucas. Eu tinha visto algo a respeito, que era algo assim, tem até um nome, né, essa doença aí, que é um nome complicado, não lembro direito. Eu compartilhei no meu Instagram um vídeo da esposa dele. No começo, né, quando me falaram, a única coisa que eu pensei em fazer foi compartilhar, que mandaram aqui na live, né? Porque eu não sabia exatamente do que se tratava, não sabia se era questão de fazer vaquinha, se seria necessário, se não seria, que tipo de ajuda eles estavam precisando, mas compartilhei para tentar, sei lá, chegar em mais pessoas. Ele tem um público gigantesco, né? Que é uma coisa que ajuda bastante. Só que o problema nesse caso é isso daí que vocês estão falando, a doença é extremamente rara, não tem cura, né? Complicado. Ixi Maria. Ninguém. Então eu tô muito sossegado com isso. Mas eu não sei como que eu falo pra ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir. Quando eu ligo para ele, ele sempre atende. Oi, papai. Isso é o que me dá um pouquinho de medo só. Mas eu fui extremamente feliz em tudo que eu fiz. Isso é excelente, né, cara? Teve uma vida onde ele estudou, trabalhou, teve êxito. Como ele mesmo disse, ele foi feliz. É importante demais reconhecer isso nos momentos finais, porque é uma trajetória, né? Tudo que eu falei para essa mulher aqui
Vamos fazer. E uma coisa legal também é que ele encontrou uma esposa, uma mulher decente. Dá a entender. Não conheço, né, pessoalmente nem nada, mas parece realmente que, puxa, exemplar, né? Uma esposa acompanhar o marido numa situação como essa. Hoje em dia tá uma coisa rara, né, de se ver, inclusive. E ela veio me apoiar e deu certo. Tudo que ela falou, vamos fazer isso, e eu apoiei e deu certo. Então eu tive uma vida maravilhosa. Minha primeira viagem internacional não foi para o melhor dos mundos, mas eu tinha que conhecer aquilo. Eu tive que conhecer o Zaire, a África, para me tornar o homem que eu me tornei, o técnico que eu me tornei. Tive grandes amigos, tenho grandes amigos. Eu tenho um grupo que se chama Paneleiros, que é o único grupo que eu falava no WhatsApp, porque eu os conheci através de um fórum antigo, Aerovirtual, em que um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal era fazendo pushback no A380, e eu vi o quanto o pessoal comentou aquilo e ficou impressionado com aquilo, e para mim era só mais uma coisa normal. E eu não tinha quase seguidor, e eu fiz esses amigos lá. E hoje, né, o Brito, que é o mais emotivo, eu sinto muito, Brito, acho que você vai chorar pra cacete vendo esse vídeo, mas é assim que as coisas são assim. Lembrando que pode ter a parte 2, né, porque só acaba quando termina. E o Brito sempre me falou assim: eu te respeito muito, Lito, porque você tinha 1.500 seguidores no YouTube e você nos tratava com respeito. E você agora tem 3.600.000 e você não mudou absolutamente nada. Então, eu sou o que eu sou, eu fui o que eu fui, sou o que eu sou, e só procurei compartilhar informação. Tem milhares de horas de vídeos gravados aí de tudo quanto é jeito. Eu não sei o que vai acontecer no canal ainda. Eu não sei se ele vai parar, se ele vai continuar, se vai ter postagens antigas a respeito disso. Eu espero que continue. Eu tenho uma equipe maravilhosa, Natan, Camila, Daniel Nabuco, que faz essas renderizações dos acidentes. Pessoal, isso não é simulador de voo. Ele renderiza tudo no Blender e ele faz com uma paixão tão gigantesca que é o que vocês veem no resultado final. Ele é tão apaixonado pelo que faz como eu sou. Não, nesse caso não dá, né, Vitor? Pela aviação. Nesse caso não, irmão. Não é tão Decisões simples precisam assim, ser não. tomadas quando a gente recebe algumas notícias. Eu já tomei diversas decisões, são coisas burocráticas que a sociedade exige, coisas de essas porcaria toda que tem que cuidar aí. Então eu já tomei as decisões que tinha que tomar. O meu legado, o nosso legado, é essa escola que eu construí. Veja, eu tinha um respeito imenso pelo meu professor, Sargento Gonçalves, e uma vez eu li uma matéria assim, que o homem, durante a vida, que formou 1.000 mecânicos. Sargento, eu sei que o senhor já passou aí para o outro lado, e normalmente os bons alunos superam os mestres, que é o que eu quero que meu filho me supere. E eu tenho a honra de poder dizer para você que com seus ensinamentos, na minha primeira turma de mecânico de manutenção de aeronaves, eu formei mais de 1.000 mecânicos. E agora estou formando cada vez mais. Com muito trabalho, muito amor. Quem for na Lito Academy vê aquela maravilha que é. Nunca pensem que é só o Lito que fez aquilo.
O lito é só o conteúdo, o conhecimento. Mas tudo foi planejado pela Mila, que é uma pessoa que não saiu do meu lado um segundo enquanto eu estive aqui. E tem certas coisas que a gente não tem como agradecer. Vilela, porra, Vilela, eu te juro, cara, eu tava planejando contar como eu me recuperei dessa no teu programa, falando tudo que foi acontecendo, como que eu tive que me despir de todas as vaidades, de precisar de ajuda para ir no banheiro, precisar de ajuda para escovar o dente. Eu que sempre fui totalmente o cara que resolve problemas, e aí precisar de tanto auxílio. Eu tinha muita história para contar, Vilela. Ia ser um podcast da hora. Podia até chamar o Pirula pra gente finalmente fazer o pirulito, mas se tiver a parte 2 desse vídeo vai dar tempo. Se não tiver, é porque Deus quis e a gente não tem que argumentar o porquê das coisas. As coisas são como são. Uma vez eu vi um vídeo, se não me engano, na Discovery, que um dos animais que eu mais aprecio é a chita, que é o guepardo macho, a chita fêmea. Vocês conhecem o animal? Que ela tem 2 riscos em cada olho, e o pessoal fala que ela é um animal que ela tem que lutar tanto e ela sofre tanto para se alimentar do jeito que é na savana, que ela está constantemente chorando. Mas o principal é entender como que o universo funciona. Para a chita se alimentar, sai um fóton de luz do nosso Sol, que é o que mantém a gente vivo. E esse fóton chega até um gramado lá na savana, e aquilo faz crescer a vegetação que vai alimentar os animais. Olha que interessante, tem gente que duvida ainda da existência de Deus, né? Que vão servir de presa para a chita. E quando ela come, ela está se alimentando daquele fóton que saiu do Sol. E quando ela morre, ela vai virar alimento para manter a cadeia, o fluxo da vida funcionando. É o Lito do canal Aviões e Música. Ele tá com uma doença extremamente rara. O Renato foi diagnosticado. Então, às vezes, chega a nossa hora antes do tempo, na nossa concepção, mas talvez no tempo certo. E eu queria dizer para vocês que não precisam ficar tristes. Eu tive a vida mais maravilhosa que alguém pode ter. Até na hora de receber uma notícia ruim, eu pensei, caramba, eu ainda tenho minha cognição, ainda posso me despedir das pessoas. Não foi um acidente que tirou minha vida assim. E a Lito Academy vai continuar, eu quero formar 1000 mecânicos, eu quero que esse legado cresça cada vez mais. Que a ANAC não atrapalhe também, com algumas mudanças aí que não precisariam ser agora. Sim, o Lito MRO está em processo de certificação. A gente tem umas não conformidades, graças à ANAC, e isso eu agradeço, porque as não conformidades é que faz a gente ir para frente. A gente vai corrigir as não conformidades. Em breve a gente vai começar a fazer inspeções não destrutivas em material aeronáutico. Vamos começar devagarzinho e sempre melhorando. E aí, com o padrão de excelência que eu sempre tive, eu estou com o melhor inspetor de NDT que eu poderia ter em São Paulo. Ele é o chefe de oficina. Sim, nas palestras, puxa,
Esse é um negócio que eu amo tanto fazer, pessoal. Vocês, infelizmente, vocês nunca tiveram a chance de ver, de me ouvir palestrando sobre o que eu mais amo, que é o ser humano, de como que a gente consegue controlar o erro humano. E eu realmente brilho nessa parte. Mas a minha esposa, como ela sempre me acompanha em tudo, acho que ela até já decorou tudo que eu tenho para falar. Ela vai se certificar também em fatores humanos e ela vai seguir com esse caminho, porque isso é que salva vidas. Eu me apaixono pelo ser humano e é para salvar vidas. E, inclusive, isso criou alguns probleminhas, não tem problema nenhum. Tá todo mundo perdoado. E o meu filho, gente, é isso. Eu vou ver o que eu vou fazer. Vou pedir muito para Nossa Senhora de Fátima. Aquele milagre que a gente espera. E aí, vindo esse milagre, eu vou para Portugal. Vou lá em Fátima e vou andar de joelhos em volta daquele local onde reza a missa, porque acontecendo vai ser um grande milagre. Já aconteceu um milagre, tá? Porque esse diagnóstico que eu tenho, uma das primeiras coisas que acontecem é perder a cognição. E eu não perdi a cognição. Então, já sou milagrosamente atingido por isso. Que pena, né? Não é um vídeo feliz dessa vez. Quer dizer, os vídeos eles são felizes para mim só quando eu chego na parte que eu falo do que a aviação aprendeu com aqueles erros do passado para evitar o futuro e salvar cada vez mais vidas. Eu espero que o aprendizado seja esse para todo mundo. E o que quer que a minha esposa decida fazer com o canal, depois que eu virar estrelinha, tá bem feito. Tá bom? Eu sei que é difícil para você, é muito difícil para você. Mas você vai conseguir, sua mulher é forte demais. Que eu tive a sorte, muita sorte de te encontrar. Você que me encontrou, na verdade, né, para perder o medo de voar. Eu sempre fui apaixonada por você, desde o primeiro dia, lembra? Lembra. Agora você vai ter, um moleque que tá crescendo pra caramba. E aí ele vai te dar muito apoio. Te amo muito. Eu vou terminar o vídeo da maneira que eu termino, porque quem sabe, né? Um grande Nossa, você não vai conseguir, pai. Um grande abraço. E até o próximo voo. Tô aqui com você sempre. Obrigado, doutor. O Lito, inclusive, tá de parabéns, muito forte, demonstrou uma força aí gigantesca, conseguir falar por tanto tempo de uma coisa difícil, em tom de despedida ainda, né? Citar o filho dele, falar das experiências de vida dele. Tem que ter força, hein? Com a esposa do lado, a esposa ali também se mantendo firme. Cara, eu desejo tudo que existe de melhor para a família toda do Lito, que eles consigam passar por essa etapa do melhor jeito possível.